Hello guys. Bom, vamos para mais uma aula remota, né? A aula de hoje a gente vai trabalhar com interpretação de texto, né? A gente vai aprender como interpretar um texto. E aí, no Entendendo o Assunto, vocês tá aqui o trecho sobre Michele, né? Esse texto, ele também vai ser disponibilizado no grupo, só a imagem, para ficar melhor a visualização de vocês. Bom, para isso vocês vão precisar usar o Google Tradutor ou o dicionário, mas de antemão, gente, o que é que eu aconselho sempre fazer? Não de cara ir colocando o texto, digitando o texto logo no Google Tradutor. Eu sempre aconselho que vocês primeiro olhem o texto e vejam palavras que vocês já conhecem, porque isso é um exercício é uma estratégia de leitura, certo? Em inglês, chamada skimming, que é uma impressão geral, é você sair identificando o que você já sabe, certo? Se aproximando coisas que parecem com o português, palavras que parecem com o português, então isso ajuda, desculpem, na compreensão geral do texto. Então, antes de vocês já irem para o Google Tradutor, façam esse exercício de dar uma lida no texto e selecionar palavras que vocês já conhecem em inglês e palavras que talvez pareçam com o português. Isso já vai adiantar um pouco o seu entendimento global do texto. E aí sim, vocês podem ir fazendo no Google Tradutor. Ao usar o Google Tradutor, eu aconselho que vocês façam por, no máximo, parágrafo. Não digita logo o texto de uma vez, não, porque assim vocês não aprendem o vocabulário e aí vão ficar dependentes a vida toda de um Google Tradutor sem conseguir memorizar as palavras em inglês. E a ideia é que vocês aprendam o vocabulário. Então, se você não exercita a sua memória, não tem como arquivar, né, as informações. Então, façam isso, né? Sigam esse passo a passo. Primeiro, olhem o texto globalmente, sem usar o Google Tradutor, vão marcando palavras que vocês já conhecem ou palavras que parecem com o português, né? Depois, vão fazendo parágrafo por parágrafo, viu? Parágrafo, aí vai escrevendo as ideias-chave do texto, né? Vejam o que é que o que está perguntando a atividade, para vocês já irem acelerando o processo também de entendimento do texto, né? Então, viu a visão global do texto, sem pegar no Google Tradutor ainda, vocês vão para a atividade. Por quê? Porque a atividade, ela é sobre o texto. Você vai considerar verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. Então, aqui tem várias informações, que podem ser verdadeiras e que podem ser falsas. Como é que vocês vão saber disso? Vocês só vão saber se de fato entenderem o texto. Para entender o texto, a gente vai ter que usar a estratégia de compreensão e tradução, em alguns casos, certo? E o exercício é esse, tá? Usar o Google Tradutor e ir de período, parágrafo por parágrafo, para que vocês consigam entender melhor e consigam aprender palavras novas em inglês também. Certo? No número 2, vocês têm a pergunta, as perguntas também sobre o texto. Então, na primeira questão, vocês vão considerar verdadeiro ou falso. E na segunda questão, vocês vão escrever as informações, as respostas que vocês vão retirar do texto. Então, na primeira, vocês precisam ativar uma estratégia que a gente chama de skimming, que é a visão global do texto, entender a visão global. Na questão 2, vocês vão aplicar a estratégia de leitura chamada scanning, que é o quê? Localizar informações específicas. Por quê? Porque na letra A está perguntando assim, qual o nome do pai de Michele? Certo? Olha a palavra-chave, pai, certo? Pai, se é o nome, provavelmente vai ter aí no texto father's name, certo? Que é o nome do pai de alguém, certo? Então, vocês vão procurar essa palavra-chave para não ter que ler o texto todo de novo, entende? E aí, vocês vão localizar no texto essa informação e colocar aí, né, o nome do pai dela, que é o que a pergunta quer. E assim,
sucessivamente, ok? Good job. Bye, bye.